Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela visão holística da vida e, consequentemente, pelas terapias holísticas. Mas a pergunta que eu faço nesse momento é: por que a ciência ainda não encampou determinadas propostas holísticas, já que essa visão holística que aparece na medicina, que aparece na educação, tem sido de tão grande valia para quem usufrui dela? Por que a ciência ainda não abraçou esse tipo de causa? Bom, eu poderia dizer assim, que a ciência precisa de uma comprovação científica, né? E o ser humano é muito mais do que uma comprovação científica, né? Tanto que não conseguem fazer um ser humano feito um robô, ser humano não tem. Então tem muita coisa que a ciência não explica. E uma dessas coisas está dentro do olhar holístico, porque a visão holística, como ela é da totalidade, o terapeuta está observando a pessoa em vários aspectos. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, mas por trás daquela fala existe uma outra fala. E é importante que ele saiba e tenha a perspicácia de perceber o além. Então, isso não tem como você comprovar cientificamente. Ou você entra no ambiente, você percebe algo mais naquele ambiente do que aquele ambiente, simplesmente aqueles móveis onde que estão. Né? Você pode ter uma sensibilidade um pouco aguçada. Né? Isso vai de terapeuta a terapeuta, não quer dizer que todos sejam assim. Né? Isso é um dom pessoal. Então, como que a medicina... A ciência poderia comprovar um dom. Como? Não tem como, né? Não tem como comprovar. Eu sei que já comprovou o amor pela química, né, do corpo, mas mesmo assim há algo dentro desta química que eles ainda não comprovam. Então, talvez seja isso. Maricília, não dá para comprovar pela ciência, mas os resultados são comprovados. São muito bons, muito bons. Assim, só para exemplificar, para quem está em casa conseguir visualizar, entender melhor, por exemplo, uma pessoa um pouco melancólica, muito triste, numa fase difícil da vida, se ela procurar um terapeuta, assim, quanto tempo dura e quais os resultados ela consegue obter? Dá para exemplificar uma pessoa antes, uma pessoa depois da terapia holística? Sim, eu não posso quantificar em tempo, né? Você vem aqui, você vai ficar 6 meses comigo. Eu não sei. Ela é dona dela, ela é dona das respostas, das dúvidas, né? O que eu posso é ajudá-la a se enxergar melhor. Mas eu não posso conduzi-la no sentido, você é isso, eu não posso dizer o que ela é. Ela precisa se achar, ela precisa se encontrar, ela precisa se identificar, né? Isso é um caminho a percorrer, né? Eu acredito que uma terapia holística para pessoas assim, o terapeuta faz convites, né? A ela ver o outro lado também, né? Porque a mesma força que tem uma tristeza muito grande, há do outro lado uma alegria muito grande, da qual ela está fechada para aquilo. E por que ela bloqueou aquilo, né? O que fez ela não ver que isso também existe, né? Que isso também está dentro dela, que nunca saiu, né? E dentro dessas terapias, tem muita conversa ou não é? Normalmente é o toque, a energia? É variado, né? Tem necessidades, há momentos em que é necessário uma aplicação de reiki. No meu consultório eu costumo fazer isso. Quando eu percebo que a situação é necessária uma aplicação de reiki, é óbvio que eu sempre pergunto se a pessoa estaria disposta a isso, explico como é, quando a pessoa não conhece, para que ela volte um pouco na inteireza dela, porque senão ela está ali só colocando para fora, ela está sem rumo, sem direção, falando nada com nada, ela tá sem direção. Então o reiki ajuda a redirecionar e reestrutura muito mais rápido. E aí ela consegue ter um discernimento e falar com mais clareza. Então com mais calma eu consigo falar melhor de mim mesmo, não é? A gente é acelerado, você não consegue nem pensar. Então há momentos que são necessários eu falar, conversar. Há momentos que eu escuto, aliás, eu escuto mais do que procuro falar. E há momentos que o reiki, ele é importante também. Então, eu procuro colocar com muita liberdade esse trabalho. Você citou o reiki, vamos começar pelo reiki, então. Fala um pouquinho pra gente do reiki, o que que tipo de trabalho vocês fazem. Depois a gente continua com florais de Bach, só para as pessoas terem uma noção de algumas terapias holísticas. Pois não.
O reiki, ele é uma energização através das mãos. É a união com uma energia da totalidade.